Marcos capítulo 11, versículo de número 11 em diante. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, isto é, algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. O título da nossa meditação nesta noite é A Maldição de uma Vida Religiosa Sem Frutos. Essa passagem diante de nós registra um milagre do Senhor Jesus, que é também uma parábola. Uma parábola, é claro que é. Há duas coisas neste evento, nesta narrativa: o milagre do Senhor Jesus Cristo, secando, amaldiçoando aquela figueira, e uma parábola. É uma parábola porque através daquele ato ele ilustra, ele transmite uma mensagem. Nós podemos chamar esta de uma parábola encenada. Se recorda do exemplo dos profetas Ezequiel, Jeremias e tantos outros? Deus, ao enviar mensagens ao seu povo, sobretudo mensagens de advertência, de punição, de destruição, ele comandava aos seus profetas que encenassem algo diante do povo da casa rebelde de Israel, e depois de encenar, quando aquelas pessoas perguntassem o que é isso, ele responderia através dos símbolos daquela parábola, daquela encenação. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus sobre isso. Quantas vezes aqueles profetas fizeram algo estranho diante dos olhos das pessoas, mas através daquele ato eles estavam anunciando. Era uma parábola, uma mensagem de advertência da parte de Deus. E aqui o que nós temos em Marcos, neste evento da figura que foi ressecada, amaldiçoada pelo Senhor, é um milagre que também é uma parábola. E assim tem entendido por todos os comentadores, sido entendido por todos os comentadores do passado. E é bastante óbvio, não é? Está diante de nós, porque o contexto nos informa isso também. Eu devo dizer que essa é uma das passagens mais curiosas e interessantes do Evangelho de Marcos. É realmente muito interessante. Porque, meus queridos amigos, aqui nós vemos um quadro, uma figura de um Jesus muito diferente daquele Jesus que a maioria de nós tem na mente. Aqui nós vemos um Jesus que amaldiçoou uma figueira, para que aquela figueira nunca mais desse fruto, e logo na sequência, entre Jerusalém, no templo, ele começa a derrubar as mesas dos cambistas e expulsar toda a multidão que estava ali. Não é interessante? E a pergunta que muitos fazem é: como é que nós podemos conciliar este Jesus com aquele Jesus que recebia pecadores e os perdoava, com aquele Jesus que tinha compaixão pelos enfermos, que limpava os leprosos, que recebia as criancinhas no braço, as tomava e as abençoava? Como nós podemos reconciliar, eles perguntam, aquele Jesus com este Jesus de Marcos? Bem, na verdade, amigos, este é um questionamento levantado, tenho observado eu, somente por pessoas que não estudam a palavra de Deus. Porque quando nós aproximamos melhor nossos olhos aqui desta narrativa, e comparamos esta narrativa com outras, essa ação do Senhor Jesus Cristo neste momento, com sua ação em outras ocasiões, em outros momentos, logo nós percebemos que esta atitude do Senhor aqui em Marcos está em perfeita harmonia com todas as suas demais atitudes em outras circunstâncias. E aquilo que nós observamos aqui, o que esta passagem nos informa, é uma quantidade de verdades tão imensa, tão grande, que normalmente não é percebido, normalmente não é visto quando nós lemos esta passagem muito rapidamente, apenas para completar aquela nossa leitura anual das Escrituras. Há muita coisa aqui para nós. Aqui neste milagre, parábola, há uma seríssima e uma das mais profundas advertências que nós encontramos na palavra de Deus, dirigida primeiramente aos judeus, mas dirigida em particular a toda pessoa religiosa que não possui em sua vida o fruto da conversão, o fruto da habitação do Espírito Santo. Bem, esses eventos aqui diante de nós marcam
o início do fim do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. 4 dias depois deste evento, ele seria preso, crucificado, lançado em um túmulo. Apenas 4 dias depois. A narrativa começa com a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Nos versículos 1 ao versículo de número 7 deste capítulo, nós lemos que logo que se aproximaram de Jerusalém, Jesus e os discípulos, e de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. O Senhor Jesus Cristo, ele andava e falava e procedia de acordo com um plano minucioso previamente estabelecido. E quando ele chega neste momento de 4 dias antes da sua crucificação, ainda havia um número de profecias nas Escrituras que deveriam ser cumpridas, e esta é uma delas. E aqui há uma profecia que fala sobre o recebimento do Messias entrando em Jerusalém, louvado com hosanas ao Senhor. Há uma lição solene aqui deixada pelo Espírito de Deus para nós. Apenas 4 dias antes de ser preso e crucificado, essa entrada do Senhor Jesus Cristo é um cumprimento da profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo de número 9. Se você gostaria de ver essa profecia, abra comigo no Antigo Testamento, pouco antes de Malaquias, Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Esta profecia diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Quem é a filha de Sião? O Monte Sião, esta é Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre. Ele era pobre. E montado sobre um jumento, não sobre um cavalo branco ainda, e sobre um jumentinho, filho de jumenta, ainda mais humilde. E nos versículos de número 8 aqui do nosso texto de Marcos, capítulo 11, nós vemos exatamente isso sendo cumprido. Nós vemos no versículo 5, versículo de número 7, e levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, galhos, isto é, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esta é a entrada triunfal do Senhor. Mas aqui está o cumprimento de uma segunda profecia que está lá no livro de Salmos, no capítulo 118, versículos de número 25 a 26. Abra comigo rapidamente. Salmo, capítulo 118, versículo 25 a 26. Estas palavras se cumprem ali naquele exato momento. Palavras que foram profetizadas quase 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, se cumprindo naquele evento histórico. 118, versículo de número 25. Salva-nos, agora te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Messias. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor do templo. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Louvai ao Senhor, por isso bendito que vem em nome do Senhor, louvando, hosanas, hosanas nas alturas. E a narrativa começa exatamente aqui. E então no versículo de número 11 nós temos uma ponte que nos conecta com o evento da figueira. Observe este versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém, naquele jumentinho, e então no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Agora eu gostaria que você atentasse para esse versículo de número 11, porque Marcos nos dá uma dica que esclarece toda a narrativa e conecta toda ela aqui. Observe com calma. Aqui está a chave para nós compreendermos o contexto desta narrativa. Veja novamente. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, observe, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Bem, o Senhor Jesus Cristo, quando eu li isso aqui, quando era mais novo, criança ainda,
seguindo pela minha narrativa de leitura dos capítulos da Palavra de Deus, eu chegava nesse ponto e dizia, muito bom, o Senhor Jesus Cristo terminou aquela entrada triunfal, e agora foi dar um passeio em Jerusalém, foi ver as coisas, foi ver o mercado, foi ver o templo, os discípulos lhe mostraram as grandes pedras, ele foi dar um passeio, já estava à noite, vamos para casa, vamos voltar para a nossa hospedaria. Eu passava corriqueiramente sobre esse texto sem perceber o que está contido aqui. Mas não é exatamente isso, queridos amigos. O Senhor não foi a Jerusalém para passear. A noite chegara. Isso acontece no domingo, o primeiro dia da semana, e na segunda-feira, versículo 12, no dia seguinte, o Senhor Jesus Cristo regressa a Jerusalém com seus discípulos, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, versículo 14, versículo 15, e vieram a Jerusalém. No dia seguinte ele retorna a Jerusalém. E nesta segunda-feira, depois que ele tinha ido no templo no domingo, tendo entrado em sua entrada triunfal no domingo, e andado pelo templo e visto aquelas coisas, voltado para Betânia, ele regressa então a Jerusalém com seus discípulos na manhã do dia seguinte, para entrar novamente no templo. E é neste caminho, nesta jornada entre Betânia e o templo, muito próxima à cidade de Betânia e Jerusalém, que este incidente, ou este acontecimento da figueira, este milagre parábola, toma lugar. Agora, observe, Marcos está colocando na ordem cronológica correta. E é muito interessante que isto tenha acontecido aqui antes do Senhor Jesus Cristo entrar em Jerusalém, na narrativa do versículo 15 em diante. Quando o Senhor Jesus Cristo realiza este milagre parábola, ele está trazendo uma mensagem para os judeus e para nós. Agora, nós iremos pular por um minuto os versículos 12 a 14, por enquanto, para retornar a eles logo no final, para que nós não percamos de vista o fio da meada da narrativa antes de retornarmos à figura. Versículo de número 11 outra vez. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso aconteceu mais uma vez no domingo. E tendo visto tudo em redor, como já se fosse tarde, voltou para Betânia com os 12, ele e os seus discípulos. Bem, eles tinham passado aquela semana inteira em Betânia. Eles receberam uma boa acomodação ali. Ali morava seus amados amigos, Lázaro, Marta, Maria. Ali eles receberam o Senhor Jesus Cristo e com ele se hospedaram. Aquele homem que o Senhor tinha ressuscitado dentre os mortos, aquelas moças, aquelas mulheres irmãs que o amavam tanto, ali eles ficaram com o Salvador e os seus discípulos. E no dia seguinte nós lemos que ele retorna para Jerusalém, ele volta para Jerusalém mais uma vez. Agora entenda isso. Tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia, ele e os seus discípulos. E no dia seguinte foram para Jerusalém. Versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Ele volta ao templo para realizar algo. Agora conecte o versículo 11 com o versículo 15. Observe outra vez, espero que você esteja acompanhando. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, foi para Betânia. Agora versículo 15. E ele volta para Jerusalém. O que foi que ele viu em Jerusalém no templo, no versículo 11? Alguma coisa chamou a atenção dele. Alguma coisa prendeu a sua atenção, alguma coisa grande, de maneira tal que, tendo visto o que ele precisava ver, ele volta para Betânia, e no dia seguinte ele volta para lidar com aquilo que ele tinha visto. E o que ele viu no templo, ao entrar no versículo de número 11, em sua entrada triunfal como Senhor, como Rei, foi o templo do seu Pai Celestial, pervertido, contaminado, transformado em uma feira, em um covil de ladrões. E no dia seguinte, o zelo do Senhor o leva de volta a Jerusalém, ao templo, para limpar a casa do Senhor. Esta é a conexão aqui. Ele volta ao templo para realizar algo.
Veja novamente o versículo de número 15. E vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Bem, é difícil explicar para nós, pessoas ocidentais, em uma nação cristianizada, entre aspas, o que significava o templo para os judeus. Porque nossa cultura ocidental, nós não tomamos aqui o prédio da igreja, os tijolos, o teto, o piso, os móveis, como algo de importância espiritual. Não, nós sabemos que a igreja, o templo somos nós. Nós já aprendemos isso, mas para o judeu não. Para o judeu aquelas madeiras, aquelas grandes pedras, aquela arquitetura, era a casa de Deus. Aquele prédio imponente, visto de longe, era o templo, era o lugar onde o sacrifício era realizado. Aquele templo, aquele prédio, era o elo que unia toda aquela nação e que formava a identidade daquela nação. Era uma nação religiosa e o templo era o símbolo maior da religião e daquela nação. A vida inteira deles estava ligada àquele lugar. Ali eles realizavam sacrifícios instituídos pela lei. Esse lugar lhes foi dado e eles viviam em torno daquele templo. E aquele templo foi dado por Deus para aquela nação permitida, isto é, Davi orou ao Senhor dizendo, farei a ti um templo, e o Senhor disse, eu não habito em casa feitas por mão de homens, mas permitirei que assim seja. Porque o Senhor tinha um propósito para aquele templo, e ele tinha 2 propósitos. Primeiro, seria naquele lugar que aquelas pessoas trariam seus sacrifícios pelos seus pecados diante de Deus. Aquele templo, aquele prédio, primeiro a tenda da congregação, então aquele prédio, serviria como um intermediador entre o Deus eterno santo e o seu povo. Ali eles buscariam a face do Senhor. Ali eles encontrariam o Senhor. Ali eles trariam o sacrifício do seu pecado. Ali eles ofereceriam louvor a Deus e Deus receberia. Esse seria o propósito. E o segundo propósito, e mais importante, foi este: que todos aqueles sacrifícios que eram realizados ali naquele templo, manhã, tarde, noite, dia após dia, semana após semana, mês, ano, etc, etc, diariamente, a fumaça do sacrifício estava subindo, e o cheiro dos animais queimados subindo, e tudo aquilo era realizado, todo aquele ritual de lavar os animais, de cortar, de separar a gordura, todos os dias, após séculos e séculos e milênios. Aquilo tinha uma intenção de comunicar uma mensagem à mente, ao coração daquele povo. Aquele templo deveria servir para a nação de Israel como um grande recurso visual, ensinando, proclamando uma mensagem, um ensino de que ninguém pode se aproximar de um Deus santo sem um mediador, sem alguém que pagasse no seu lugar pelos seus pecados, de que ninguém poderia se aproximar de um Deus santo e viver, a menos que os seus pecados fossem removidos e um outro pagasse em seu lugar. E isso acontecia a cada dia, eles viam aquilo, o pecador trazia o seu animal, um cordeiro, um bezerro, na tenda, na porta da tenda, na porta do templo, ali estava o sacerdote, ele colocava as suas mãos sobre aquele animal, na porta da congregação, na porta do templo, da tenda, era sacrificado o animal, derramado o seu sangue ali, ele colocava a sua mão como que simbolizando os seus pecados transferidos sobre aquele animal, e aquele animal morreria, pagando assim por dizer, pelos seus pecados. Eles entendiam, eles viam isso, eles sabiam disso. E isso era carimbado na mente deles de manhã, tarde, noite, era uma lição. Deus estava dizendo, vocês precisam dos seus pecados perdoados. Vocês não podem se achegar a mim em seus pecados. Eu enviarei um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os meus profetas estão anunciando, e este recurso visual está ilustrando. Ele está chegando, ele virá, vocês precisam dele. Guardem um sinal, mas tristemente, eles não deram atenção ao recurso visual, não deram atenção à lição, eles se apegaram à letra da lei. Eles se apegaram, à performance dos sacrifícios, ao templo, à cidade, às vestimentas sacerdotais, todas aquelas questões externas, exteriores da religião. E eles fizeram do templo de Deus, daquele prédio, um amuleto, um talismã. E eles diziam a si mesmo, nós estamos blindados, nós estamos protegidos, Deus está conosco,
nós estamos protegidos de todas as coisas. E assim eles transformaram o sacrifício, o sacerdócio e, em especial, o templo em um ídolo. E eles diziam a si mesmo: templo de Jeová, o templo de Jeová, como que beijando aquele amuleto. Quem fará alguma coisa conosco? Nós temos o templo de Jeová, ele está aqui em Jerusalém, nós o vemos. Veja Jeremias, capítulo 7, versículo de número 4. Essas palavras de advertência do Senhor para eles já pensavam assim, agiam assim. Jeremias 7, versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor a este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, e aqui a advertência segue em frente, nós voltaremos a esse texto, eles transformaram os rituais e o prédio do templo em um grande amuleto. Você já viu como pessoas religiosas transformam a Bíblia em um amuleto? Um livro aberto ali na estante, no para-brisa do carro, para proteger. Beijar a Bíblia, segurar a Bíblia, carregar a Bíblia assim, um objeto. Textos da verdade que liberta está aqui. Eles fizeram exatamente isso com o templo. Eles recusaram, deixaram de lado a mensagem e se apegaram aos objetos. Se apegaram ao prédio do templo e diziam: aqui está o templo de Deus, nada irá acontecer conosco. Não importa se nós vivemos em pecados, o templo de Deus, o templo de Jeová está aqui. Quem vai destruir essa cidade com o templo de Deus? Deus não vai permitir. E exatamente isso, queridos amigos, que nós vemos aqui. Eles abandonaram, deixaram de lado a mensagem. Os sacerdotes e os levitas e os líderes que deveriam zelar por esse recurso visual acabaram profanando o templo de Deus, o sacrifício, o culto ao Senhor e a mensagem do Senhor. E o Senhor Jesus, no domingo, no versículo de número 11 que nós lemos, ele entra em Jerusalém. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, e foi exatamente isso que ele viu na casa de seu Pai. Tente imaginar comigo agora em sua mente o que o Senhor Jesus Cristo viu ali quando ele entrou no templo. Ele sobe as escadarias do templo e entra, é um espaço imenso, muito grande o templo. Ali estava aquele grande templo, um pequeno prédio retangular, na primeira metade o lugar santo. Ali estavam os castiçais, a mesa dos pães da propiciação. Depois daquela grande cortina, o Santo dos Santos com a arca e os querubins. Uma vez por ano o sacerdote entrava ali para oferecer sacrifício a Deus. Do lado de fora daquele prédio retangular, o lugar onde estava a escadaria, ali aquela grande bacia de bronze, onde os sacerdotes deveriam se lavar antes de operar os sacrifícios e entrar no templo. E ali estava aquele braseiro imenso, onde os sacrifícios dos animais, trazidos pelos pecadores, tementes a Deus, seriam sacrificados. Mas em volta de tudo isso, havia um imenso pátio que fazia parte do complexo do templo. E é neste pátio que o Senhor entra neste momento. É chamado de o pátio ou átrio dos gentios. E o que ele vê ali? Tente imaginar comigo. O pátio dos gentios era o lugar onde as nações, os gentios, vinham para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Não é maravilhoso? O Senhor Jesus Cristo veio ali ao entrar naquele lugar de orações. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para os gentios. Exatamente no imenso pátio onde as nações vinham a Jerusalém, os gentios, era o único lugar que eles poderiam estar no templo. No lugar que eles deveriam estar e olhar para o Senhor, simbolicamente no templo, e orar ao Senhor, casa de oração, pátio dos gentios. O que ele vê ali são dezenas e dezenas de pequenas bancas espalhadas por todo o pátio, vendendo animais, para que o povo viesse oferecer o seu sacrifício, cordeiros, bezerros, pombos, rolinhas, cereais, estrume, lama, barulho, algazarra, desordem, tudo isso espalhado no templo do Senhor. E a propósito, aquelas bancas de vendas de animais eram de propriedade dos sacerdotes, porque eles dominavam o templo. Todas elas pertenciam a ele, e aquelas que não pertenciam, na verdade, deviam pagar uma taxa para eles, para fazer o seu comércio ali. E os animais vendidos ali, naturalmente, eram mais caros do que em qualquer outro lugar em Jerusalém. E se alguém trouxesse
um ofertante, um temente a Deus, viesse àquelas festas em Jerusalém na Páscoa, a festa dos tabernáculos, trazer o seu sacrifício, ele traz ali o seu pequeno cordeiro que ele preparou, deixou crescer para levar ao Senhor, em oferta especial ao Senhor, e ele sobe e entra no templo a oferecer. Quando ele trouxesse aquele animal, ou aquela pombinha, aquela rolinha, ou aquele bezerro para sacrificar ao Senhor, antes de fazer o sacrifício, aqueles animais deveriam ser inspecionados pelos sacerdotes. E é claro, aquela pessoa estava correndo o risco de seu animal não passar na inspeção do sacerdote, e o ofertante, que o sacerdote julgasse o seu sacrifício inapropriado, tinha que comprar outro animal da mão deles. Mas não termina aqui, queridos amigos. Todas aquelas milhares, dezenas de milhares de pessoas vindas do mundo inteiro, judeus que nasceram lá, prosélitos, vinham para Jerusalém orar. E eles tinham que trocar a sua moeda pela moeda de Israel, porque no templo não se aceitava a moeda dos gentios. Os sacerdotes não aceitavam moedas estrangeiras na compra de animais ou qualquer coisa ali. E como você pode deduzir, a taxa de câmbio realizada ali no templo certamente era superior do que qualquer outra taxa de câmbio em qualquer parte de Israel. Eles criaram uma instituição de tal maneira que afunilaram num corredor de aço, que você teria que entrar por esse corredor e deixar tudo que você tem ali no bolso deles. Será que isso soa familiar em nossos dias? Aqueles homens sacerdotes e levitas, em outras palavras, a religião de Israel havia deteriorado a tal ponto que o templo havia se tornado um negócio muito lucrativo, especialmente para os seus líderes, e isso já vinha de muitas gerações. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo viu quando ele entra ali no pátio dos gentios. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. E como o zelo pela pureza do Senhor consumia e ardia no seu coração, no dia seguinte, ele começa a varrer o pátio da casa do Senhor. E vieram a Jerusalém. Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Veja você, haviam várias entradas em Jerusalém e havia uma entrada do muro direto no templo. E as pessoas, no lugar de seguir para suas casas, elas faziam um trieiro e um atalho no meio do templo, carregando vaso, carregando madeira, carregando todo tipo de coisa, fazendo um trânsito no templo, que deveria ser um lugar sagrado, santo, reverente a Deus. Se tornou um caminho, um trieiro, uma feira, algo comum, algo qualquer. E não permitia que alguém levasse nenhum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa, eles sabiam disso, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E aqui o Senhor Jesus Cristo está declarando e juntando duas passagens do Antigo Testamento. E a primeira delas está em Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Isaías 55, versículo de 6 a 7, 56 na verdade, versículo de 6 a 7, nós lemos isto. Também os levarei, isso aqui é a respeito dos gentios. Veja o versículo 6 do capítulo 56. E os filhos dos estrangeiros gentios, que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, Sião, Jerusalém, o templo, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Queridos amigos, o propósito de Deus com o templo foi que pessoas do mundo inteiro fossem a Israel, à casa de Deus, para conhecerem o Deus verdadeiro e observarem a promessa do Messias que ele mandaria ao mundo, prometido lá no início da humanidade, a Eva e a Adão, e esperassem no Senhor e a sua salvação. Você se recorda que Deus chamou Abraão
E o seu propósito era, através de Abraão, abençoar não só os judeus, mas todas as nações da terra. Israel não deveria ser exclusivista, Israel deveria ser um arauto, e o nome do Senhor deveria ser conhecido no mundo inteiro através do arauto Israel. Mas eles perverteram a mensagem de Deus, e esse pátio que fora dedicado por esta profecia aos gentios para irem adorar o Deus verdadeiro, foi colocado de lado. Vamos usar o pátio dos gentios para o nosso comércio, esses gentios. E o Senhor Jesus Cristo viu isso. E a segunda profecia está em Jeremias capítulo 6, versículo 4. Jeremias 6, versículo de número 4, segundo texto, na verdade, do Antigo Testamento, que o Senhor declara aqui nas suas palavras em Marcos capítulo 11, Jeremias 6, versículo 4. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio do dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. O Senhor está prenunciando juízo, marque isso. Agora veja o versículo de número 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha de meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura não se envergonhe de cometer abominação na casa de Deus. Imundície, perversão na casa do Senhor, é o que nós vemos aqui. Em Isaías capítulo 6, nós vemos mais uma predição da condenação do Senhor. Não irei ler pelo nosso tempo, mas é exatamente aqui a condenação que é declarada, que será repetida agora lá em Marcos capítulo 11. Observe, volte a Marcos novamente. Nosso tempo não nos permite verificar muitos versículos, mas aqui está. Versículo de número 17, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. E aqui está a profecia de Jeremias, ou as declarações em Jeremias, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Covil de ladrões. Eles transformaram o templo em um amuleto. Queridos amigos, entenda isso, o pecado deles, pecado não era somente o problema, não era somente que eles tinham defamado o templo e contaminado o templo com seu comércio e roubavam as pessoas ali, roubavam os estrangeiros, roubavam os judeus, saqueavam. Não era somente isso o problema, mas que eles faziam tudo isso, ao mesmo tempo estando bastante seguros em si mesmos de que estavam protegidos por Deus, porque o templo estava ali. Templo de Jeová, eles tinham um templo, Deus estava com eles, e assim a religião se transformara em perversão. Veja agora o versículo de número 8, o versículo de número 11, essas palavras. Na verdade não temos tempo para seguir, precisamos seguir em frente. Deixe-me voltar ao nosso texto de Marcos. Estes judeus, queridos amigos, eles estavam se escondendo por trás dos seus ritos e da sua religião para se esconderem da ira e do castigo de Deus. Eles não iam ao templo buscar a face do Senhor. Eles não iam ao templo se humilhar diante do Senhor, confessar ao Senhor, buscar o perdão do Senhor, buscar a salvação do Senhor. Eles estavam escondendo dentro da sua religiosidade, se escondendo ali, para escaparem do juízo de Deus pelos seus pecados. Nós estamos aqui no templo, Deus não vai nos destruir porque nós estamos no templo que é a sua casa. E ali dentro eles praticavam as piores coisas possíveis, se ocultavam atrás de uma grande fachada de religião. E eles tinham convertido o templo de Deus em uma cova de ladrões. Queridos amigos, que tipo de pessoa vem à tua mente quando você pensa sobre alguém que vive longe de Deus? Você pensa que todas essas pessoas são devassas, que vivem longe de Deus? Que todas elas são pessoas desavergonhadamente imorais? Bem, de acordo com esse texto de Marcos, não é exatamente assim.
Muitos cristãos evangélicos, mesmo membros de igrejas, vivem tão distante de Deus como os homens mais vis na face da terra vivem. Por causa do engano do pecado. O que temos aqui é uma grave, solene advertência. Nem todo que me diz Senhor, 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 entrará no reino de Deus. Essa é a advertência. No dia do juízo, muitos se encontrarão em oposição, crendo que tem algo que não tem, crendo que são algo que não são. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O que é representado aqui nessa narrativa é uma pessoa que vai à igreja, que ora, que lê sua Bíblia, que se envolve como pode, mas não possui o fruto do arrependimento da nova vida. Poderia estar mais claro? Não sou eu que estou trazendo uma palestra, uma ideia aqui, foi o Espírito de Deus que trouxe esta verdade, esta ilustração. Eu não estou criando algo para lhe convencer, eu lhe estou mostrando o que Deus colocou aqui para lhe convencer. Querido amigo, é uma advertência muito séria aqui. E esta advertência que nos leva de volta ao versículo 12, onde nós iniciamos. Observe. E no dia seguinte, pela manhã, na segunda-feira pela manhã cedo, quando saíram de Betânia, estavam hospedados em Betânia, teve fome. Como pode? Ele teve fome. Por quê? Ele não estava hospedado com seus amigos, Lázaro, Marta, Maria. Como ele teve fome? Ele não tomou seu café antes de ir para o templo? Bem, possivelmente o Senhor Jesus estava orando. Ele tinha ido a Jerusalém no dia anterior. O zelo da casa do Senhor consumiu seu coração. Ele viu aquelas coisas. Muito provavelmente ele estava orando ao Senhor. Pela manhã, talvez orando no monte, talvez orando em algum lugar separado, como ele sempre fazia, logo de madrugada, antes sem voltar a Betânia, ele se dirige a Jerusalém, os seus discípulos vêm com ele, e ele vai sem tomar café, assim por dizer. E no dia seguinte, quando saíram pela manhã de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, isto é, para comer. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não é interessante? Ele tinha um corpo, ele não era um espírito, como dizem os gnósticos. Ele teve fome. Ele pegou uma fruta, se fôssemos nós uma manga, para abrir ali e se alimentar. Ele estava indo para cumprir algo em Jerusalém, e no meio do caminho ele faz um milagre que é uma parábola. Versículo de número 13, nós lemos: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algum fruto. Interessante. Você sabe que a figueira é uma daquelas árvores, e é muito curioso, que primeiro nasce o fruto e depois nasce as folhas. Você já viu isso? Às vezes você encontra, né, uma figueira por aí, aqui no Brasil, e está lá aquela árvore cheia de brotinhos redondos, meio roxo, você não sabe o que é, mas não tem nenhuma folha. É a figueira, é o figo. E daqui a pouco vem aquelas folhas verdes fortes. E assim, se você olha para uma figueira e ela está cheia de folhas, é porque certamente os frutos já estão lá, porque os frutos vêm primeiro. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Versículo 14. E Jesus falando disse-lhe a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E Mateus nos diz que o Senhor a resseca, isto é, nunca mais frutifique, imediatamente ela se torna seca. Bem, o que está acontecendo aqui? Algumas pessoas dizem, o Senhor Jesus Cristo parecia não gostar de figos. Ou ele gostava demais e quando foi buscar um não tinha, em sua ira acabou com a figueira. Claro que não, queridos amigos. Claro que não. O Senhor realiza um ato que é uma parábola encenada. Este ato de amaldiçoar aquela figueira é uma parábola encenada. Ele está indo para Jerusalém. Ele tinha visto no dia anterior o estado, a condição daquele povo.
Ele volta para Betânia, no dia seguinte ele se dirige a Jerusalém. No caminho, ele demonstra uma figura, uma parábola através dessa ação. Você sabe, não é? No Antigo Testamento, a figueira representa Israel. Israel frutífero é como uma figueira plantada por Deus em uma terra que emana leite e mel. Israel no deserto é chamado de uma figueira de Deus. E todo judeu sabia muito bem deste símbolo. Não era o único símbolo de Israel, a vinha também representava Israel. O Senhor viu o estado de Jerusalém e ele entendeu que havia chegado o fim para eles. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis reunir-vos debaixo das minhas asas. A resistência, a dureza daquele povo havia chegado ao limite. E o julgamento do Senhor viria. E assim como os profetas eram enviados por Deus para comunicar o julgamento de Deus a Jerusalém, a Israel, e faziam isso através de uma parábola encenada muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo está trazendo um símbolo àquela nação. Ele veio à figueira buscar frutos. Deus deu àquela nação tudo o que ela precisava para honrar o Senhor, para servir o Senhor. E o que eles produziram? Nada. Folhas. O templo do Senhor, o uniforme religioso, o filactério na testa, aqui, o cabelinho aqui, as roupas. Somos judeus, somos povo de Deus, só folhas. Não havia fruto de arrependimento, mas cova de ladrões. Não havia verdade, não havia justiça, havia opressão, havia mentira. Havia chegado o tempo da condenação. E é o que nós vemos aqui. Os judeus, eles associavam então uma figueira frutífera à bênção de Deus e uma figueira infrutífera ao castigo de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo seca aquela figueira, um símbolo do julgamento de Deus sobre Israel, nós vemos que é exatamente o que irá acontecer em pouco tempo. Agora observe essa ilustração. Abra comigo em Lucas capítulo 13, versículo de 6 a 9, e você perceberá o que eu estou dizendo aqui. Lucas capítulo 13, de 6 a 9. Essa parábola do Senhor. E dizia aos líderes judeus: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse é um símbolo, não é? Do povo de Israel. Está lá em Ezequiel 15. E foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Quantos anos foram o ministério de Jesus Cristo na terra, em Israel? 3 anos. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Quando você quer derrubar uma árvore grande, mas você não precisa fazer isso num dia só, as pessoas têm feito o seguinte: elas usam a furadeira para cavar um buraco no tronco da árvore grande, fundo, e ali elas introduzem um veneno e deixam lá e tampam. E ao longo dos dias da semana, aquela árvore vai sugando esse veneno, se espalhando pelo tronco, pelos galhos, e aos poucos as folhas caem, ela murcha, ela resseca, ela está podre, e ela pode ser derrubada e tirada muito facilmente. O Senhor Jesus Cristo aqui em Marcos, ele faz este milagre parábola, e ele seca aquela figueira. E então ele vai a Jerusalém no dia seguinte, no mesmo caminho, no mesmo dia, e ele começa a limpar a sua eira, e ele põe ali o machado junto à raiz. Ele morre crucificado nas mãos de pecadores. 70 anos depois, ou melhor, 40 anos depois, ele volta a visitar Jerusalém através dos exércitos romanos. E aquela árvore é colocada por terra e a sua lenha é queimada. É isso que nós vemos aqui, queridos amigos. O Senhor selou Israel nacional em seu estado de esterilidade. Ele diz para aquela figueira, e Jesus falando disso, ele: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E ali em Mateus ele diz: não produza frutos, mas estará seca para sempre. Ela começou a secar.
Este foi o momento do juízo final, melhor dizendo, do ponto final do operar de Deus com Israel nacional. Ali ela morreu, querido amigo. E o que o Senhor faz ao declarar estas palavras a esta figueira, observe você, na verdade ele não está amaldiçoando a figueira. Ele está apenas selando ela no estado em que ela estava. Ela estava em um estado de esterilidade. O Senhor a sela neste estado de esterilidade. Ele dá o sinal. Na sequência vai para Jerusalém limpar a sua eira. Tendo limpado, põe um machado à raiz. E toda árvore que não produz fruto é arrancada. Toda árvore que meu pai plantou será arrancada. Amigos, entenda isso aqui. Espero que você já tenha entendido. Uma folhagem de religião, uma folhagem de proferir fé em Deus, ter um grande vocabulário evangélico, saber chorar bem ao se emocionar, mas sem fruto. Qual é o fruto? O fruto que Deus foi buscar em Israel, que Cristo foi buscar em Jerusalém, foi o fruto do arrependimento. Arrependei-vos, 3 anos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ter conhecimento de pontos teológicos, mas nunca ter entrado no reino de Deus. Ser um religioso, mas não ser salvo, ser sem fruto. Oh, quão triste. Ter talvez defendido a fé em debates e no final descobrir que não tem participação nesta fé. Ter propagado um reino neste mundo e no final descobrir que nunca pertenceu a este reino. Folhas sem frutos são uma mentira, um engodo. E religião sem conversão é uma mentira, um engodo. Estar com o povo de Deus, adorar com o povo de Deus, servir com o povo de Deus, sem ter o temor de Deus no coração, é uma mentira. Professar a fé em Jesus Cristo, estar envolvido na igreja enquanto você vive em pecados, é como jogar perfume Chanel número 5 em cima de um esterco, continua sendo esterco. Quando o Senhor pronunciou aquele julgamento sobre a figueira, Ele apenas deixou que ela permanecesse como ela estava, infrutífera, sem fruto, estéril. Você se aparta de Deus enquanto vem à igreja. Na semana o teu coração se aparta do Senhor. Você se afasta dEle. Você ouve o Evangelho. Ao longo da semana você se aparta dEle. Você volta à igreja, abre a tua Bíblia, ouve a palavra de Deus, depois se aparta do Senhor em teu coração. Quando chegar aquele momento de entrar na presença do Senhor, meu querido amigo, minha querida amiga, as palavras que o Senhor te dirá, se você não nasceu de novo naquele dia, serão palavras que apenas irão confirmar e nada mais o teu estado. Você se apartou de mim, teu coração, por toda a vida, agora apartai-vos de mim, malditos. Essas coisas não te constrangem? Estas coisas não causam temor em teu coração? Que Deus tenha deixado uma mensagem dessa até o último dia para você ouvir e ouvir novamente, e no lugar de se arrepender e dobrar o joelho, você engole seco e fica pensando, vai passar, não vai acontecer. É como quem atravessa uma rua no sinal vermelho e o carro está vindo, um caminhão, eu vou ficar paradinho que ele vai passar, nada vai acontecer. Depois tudo está bem, eu vou voltar para casa, amanhã é a verdade, amanhã é a realidade, eu vou respirar o ar poluído dos ônibus, ir para o trabalho, isso é a vida, isso é a verdade, o domingo já passou. É assim que Satanás tem te enganado? Você se convence desta maneira? Oh, meu querido amigo, clame a Deus então que te torne consciente da tua esterilidade. Não há amor por Cristo, não há santidade de vida, não há serviço ao Senhor, e ainda assim só folhagem, nenhum fruto.
Querido amigo, você pode enganar o pastor, enganar os irmãos, dar todas as respostas certinhas, mas você não pode passar a inspeção de Cristo. Quando chegar o dia da inspeção, será revelado. É você uma vara seca, morta, plantada na vinha, uma figueira que não produz fruto no meio da vinha de Deus, que é o povo de Deus. Crescendo ali, recebendo a nutrição da palavra, vendo o povo de Deus, vendo o Espírito operar, vendo pessoas sendo salvas, ouvindo a palavra do Evangelho, plantado no meio da vinha, mas nunca produziu fruto de conversão. É você uma vara seca, morta ainda. Essas palavras não vieram para condenar, porque o Senhor Jesus veio para salvar. É uma ilustração tão bela no Antigo Testamento. Depois que Arão morreu, eles abriram a Arca da Aliança e ali colocaram a vara de Arão. E sabe o que aconteceu, querido amigo? Aquele cabo de vassoura seco, aquela vara usada por décadas, seca, oleosa, dura, morta, pedaço de pau e madeira, de repente começa a florescer. Era uma castanheira. Flores de castanheira começaram a brotar, rosa e branco. E de repente vieram as castanhas, o fruto. Ela estava tão morta, tão morta. Se você encara a tua esterilidade espiritual nesta noite com sinceridade diante de Deus, com temor, com tremor, mas com sinceridade, talvez você seja uma vara seca e morta nesta noite. Mas se você for a Ele em arrependimento e fé, Ele te fará brotar. E Ele criará vida em tua alma. E mesmo que você se sinta como um tronco de uma árvore morta, seca, só o resto ali no chão, quando você sentir o cheiro da água da vida, ao cheiro das águas, a água da vida, o Salvador, você brotará dentro de você alegria, paz, vida, salvação. Venha a Deus como você está. Aceite a repreensão. Não fuja mais da voz da consciência. Ele te chama como você está, não para te condenar, porque você já está condenado, se você não tem Cristo. Ele te chama como um condenado, uma condenada, uma vara seca, para ir a Ele e receber vida. Entenda isso. Ore ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou tão pobre. O mundo e o pecado me dominam. Eu sou um hipócrita. É duro para mim reconhecer isso. Eu não tenho vida em minha alma. Eu tenho religião apenas. Salva-me, Senhor. Me perdoa. Infunde vida dentro de mim. E como um galho seco e morto, me enxerta em teu Filho amado, o Senhor Jesus, para que permanecendo nele eu tenha vida, vida em seu nome. É tão simples, é tão simples. Você busca o Senhor desta maneira, você o encontra então aos pés da cruz. Você é salvo, você sabe que você foi salvo, e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.